Boa noite a todos. Vamos dar início agora à palestra Introdução a Investimentos Financeiros, ser ministrado pelo professor Samuel, que é atualmente efetivo no Instituto Federal do Sudeste Minas Gerais, Campos de Fora, possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Presidente Antônio Carlos e é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de São João del Rei e mestre em Engenharia Mecânica na área de simulação numérica do comportamento dos materiais de fabricação. A gente pede para todo mundo manter o microfone desligado durante a palestra para não dar interferência. No final, vocês podem apresentar as dúvidas a respeito do tema que vai falar aí. Aí vocês podem tanto sinalizar com a mãozinha ou falar no chat as dúvidas que vocês apresentarem. Assim, agradece ao palestrante pela disponibilidade e com a palavra pode começar, Samuel. Obrigado, Gabriel. Eu vou, antes de começar, só vou compartilhar a tela com vocês aí. Só um minutinho, por gentileza. Pronto. Tá todo. Queria saber se está aparecendo direitinho aí a apresentação para todos vocês aí. Tá, para mim tá. O som tá bom? Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Tá, Então tá, Jair. Queria agradecer aí ao pessoal do CACEM pelo convite. É uma honra estar palestrando sobre esse tema, um tema que eu realmente gosto, né? Tenho uma afinidade muito grande com essa área, embora não seja a minha área de especificação, né? Que eu sou da parte de engenharia mecânica, como o Gabriel já tinha mencionado aí, né? Mas já tem 4 anos que eu atuo na área de investimentos, né? Eu conheço um pouco dessa área na prática mesmo, né? Não é tanto na teoria só, mas eu exerço a parte de investimentos já há algum tempo. Tenho satisfação aí em estar tanto exercendo essa área quanto passando um pouquinho do que eu sei para quem tem interesse dessa área. Então espero que essa palestra aí possa não só incentivar a todos vocês a estarem adentrando nesse meio aí, mas que também façam com que vocês corram atrás, porque simplesmente alguns cursinhos, algumas palestras, pouca coisa assim, não vai fazer com que vocês fiquem aptos a estar navegando nesse universo de investimentos, porque é apenas uma pequena parcela disso que eu vou passar para vocês hoje. Tem muita coisa por trás disso. Eu, até semestre passado, ministrei uma disciplina na área de educação financeira, lá no curso, no curso de engenharia mecatrônica, no Instituto Federal lá do Sudeste de Minas Gerais, em Juiz de Fora, né? E ao que eu tive assim, um retorno, parece que foi bem aceito, o pessoal gostou bastante. Então, vou fazer só uma breve apresentação minha novamente. Meu nome é Samuel Sanders de Carvalho, né? Atuo como professor efetivo lá no Instituto Federal de Juiz de Fora e vou estar palestrando para vocês hoje sobre esse assunto, que é a introdução a investimentos financeiros. Tá? É pena que palestra é muito curto, né? Não dá para a gente falar tudo que a gente gostaria. Se deixasse, o pessoal aí que já me acompanha aí há algum tempo sabe que um semestre também é pouco, né? Se a gente ficar falando aí só disso, um semestre é pouco. Bom, mas vamos lá. Começando a palestra aí, o brasileiro, né, tem um problema muito cultural quando o assunto é finança, né? E aí não estou falando só de investimento, não, de educação financeira mesmo, né? Porque o investimento nada mais é do que uma parcela da educação financeira. E a educação financeira em si, né, tem muita coisa por trás, tem muita coisa que envolve isso. E qual que é o maior problema cultural que o brasileiro tem em relação às finanças, né? Qual que é o medo que ele tem? Na verdade, ele tem uma resistência natural quanto às questões financeiras, isso devido à
há problemas com números, né? Não é todo mundo que está aí que interage bem com os números, e isso envolve a matemática, né? Não tem como fugir da parte de matemática, né? Mas principalmente isso é um efeito hereditário, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos programados desde o início, né? Desde que nós nascemos, a seguir os passos dos nossos pais, dos nossos entes queridos, daquelas pessoas que criam a gente. E lá de trás, a gente vem herdando uma programação de quê? De que tudo que eles fizeram, a gente fica condicionado a seguir os mesmos passos. Então, os nossos antepassados não tinham educação financeira, assim como pouquíssimas pessoas têm hoje educação financeira. E a hora que envolve os números, a hora que envolve matemática, a hora que envolve um pensamento de que você tem que mexer com conta, isso parece que gera um bloqueio, né? E a pessoa fala assim, não quero mexer com isso, né? Só que o que acontece com isso? Isso você cria em si mesmo uma pessoa que não quer escutar, que não quer ver e que não quer falar sobre finanças. Consequentemente, você tem o quê? Você tem um indivíduo que ele não quer nem sequer pensar em finanças, né? Não é a área dele. Então, você já tem um problema desde o início aí. Mas a parte de investimento, ela te exige a que você procure entender bem disso daí. Não adianta ficar pegando conselho com fulano, com ciclano. Não adianta chegar para mim e falar, Samuel, aonde que eu vou investir? Né? Não sei, eu não sei te falar onde você vai começar a investir. Eu tenho que saber primeiro, você mesmo tem que saber primeiro quais são a finalidade do seu investimento, para que você quer investir. Mas pode esperar um pouquinho que a gente vai chegar lá, vamos falar sobre isso aí também. Tá? Bom, existe um pensamento mágico do brasileiro, nós, né? Eu estou incluso nessa também, que é consequência daquele problema cultural que a gente tem. A gente tem esse pensamento mágico que sempre a gente vai dar um jeitinho, que é o jeitinho brasileiro nisso tudo, né? A gente tem aquela falsa ideia que qualquer coisa a gente vai conseguir improvisar, a gente tem a capacidade de arrumar, de burlar alguma coisa para poder sair de uma situação difícil que a gente se encontra, né? E a gente sabe que, na verdade, não é bem assim que funciona, né? A gente consegue dar o nosso jeitinho, né? Tá até entre aspas aí, mas nem sempre esse jeitinho nosso aí vai ser uma saída fácil, ou a gente vai realmente conseguir dar esse jeitinho. Então, a frase que eu deixo para vocês hoje é a seguinte, tá? Prestem bem atenção. Relaxa. No final tudo vai dar errado. Não vai dar certo, não. Não adianta que tentar ficar martelando aí em cima de coisas que você acha que vai, do ponto de vista financeiro, tá, pessoal? Não adianta ser, na verdade, para tudo. Mas a gente está falando do ponto de vista financeiro. Não adianta ficar tentando achar uma saída estratégica, mágica para os problemas financeiros, que a gente não vai conseguir, não. E também você não vai conseguir achar aquele investimento que vai te deixar rico da noite para o dia. Tá? Bom, antes da gente falar realmente do investimento, eu quero que vocês atentem para 7 mentiras que a gente conta para a gente mesmo. Tá? Você vai ouvir essas 7 mentiras aí e muitas vezes você mesmo que vai falar. Eu falava demais muitas delas aí, até realmente entender o que era a parte de educação financeira e a parte de investimentos. A primeira delas é que todo mundo tem algum endividamento. Eu vou chamar a atenção aqui para essa palavra, né? Muita gente usa ela, no meu ponto de vista, de forma como se fosse um sinônimo, né? Dessa daqui, ó. Dívida.
Dívida e endividamento. Bom, embora não tenha mesmo muita diferença, eu gosto de tratar as duas da seguinte forma. Dívidas, né? Dívidas, de fato, dívidas. De fato, todo mundo tem. Todo mundo tem que pagar a conta de luz, todo mundo tem que pagar a conta de água, IPTU, né? Quem tem carro paga IPVA. Isso são dívidas. Endividamento é aquilo que você não deveria ter. Por exemplo, você gastou mais do que devia no cartão de crédito, né? Chegou o final do mês, veio a fatura, seu saldo não cobre a fatura, você não paga todo o valor da fatura do cartão, e aí você entra no rotativo do cartão de crédito. Ou seja, você acabou de se endividar. Né? E aí é onde eu falo, essa é a primeira mentira. Nem todo mundo está endividado. Né? Quem pega empréstimo em banco ficou endividado. Né? Você pode até estar pagando isso regularmente, mas talvez não seria o momento de pegar um empréstimo, talvez seria o momento de você fazer uma poupança para poder depois utilizar esse dinheiro, porque quando você está pegando um empréstimo bancário, o banco não vai te entregar isso de nada, sem cobrar nada. Né? Você vai ter que pagar uns juros, um valor a mais por esse empréstimo. A segunda mentira, eu não sou bom com dinheiro. Bom, se você não é bom com dinheiro, você não é bom para ficar rico. Né? Se você quer ficar rico, se você quer ter um conforto de vida daqui a alguns anos, você tem que ser bom com dinheiro. Né? E aí isso inclui tanto investir bem, né, como saber o que fazer com esse dinheiro que você tem aí sobrando, mesmo nos investimentos. Né? Porque, por exemplo, você investiu, teve retorno. O que você vai fazer com o retorno? Você vai usar ou vai reinvestir esse dinheiro? Né? Terceira mentira. Eu mereço gastar meu dinheiro. Né? Na verdade, eu não vou falar que essa aí é uma mentira absoluta, não. Eu até concordo em partes com o que está escrito aqui. Você realmente trabalhou durante 30 dias aí, trabalhou arduamente, nada mais justo do que você gastar seu dinheiro. Né? Mas é gastar o seu dinheiro e não gastar o dinheiro que você não tem. Vou dar um exemplo aqui bem básico. Vamos imaginar que você ganhe mensalmente, né, 5 mil reais. E que você tem um cartão de crédito de R$ 1.000. Quanto é que você pode gastar no mês? Né? Você pode gastar no mês 5 mil reais. Você não pode usar esse dinheiro do cartão de crédito como se fosse um acréscimo do seu salário. Não é. Né? O que é esse R$ 1.000 do cartão de crédito? Ele nada mais é do que um adiantamento que você está fazendo desses 5 mil que você tem. Tá? Se você não chegar no final do mês e não honrar com esses 1.000 que você está gastando do cartão de crédito, ou parte deles, você vai pagar um valor absurdo por conta disso. É onde o pessoal entra no rotativo do cartão. Tá? Então você tem que gastar o dinheiro que é seu e não o dinheiro que não é seu. Se você gastar 6 mil, pode esperar que a cobrança vai vir. Tá? E segunda parte, eu sei que você merece gastar o seu dinheiro, mas eu recomendo não gastar nem ele todo. Tá? Eu não vou entrar agora em detalhes de quanto ou qual a porcentagem do seu salário ou da sua renda você tem que gastar. Né? Ou que recomenda-se gastar e o resto reservar. Mas o fato é que se você ganha 5 mil, o ideal é que você gaste bem menos do que isso. Tá? E quanto menos, melhor. Né? Vamos dizer assim, que o tempo ou o quanto você vai ficar rico é diretamente proporcional ao tanto que você deixa de gastar. Tá? Bom, quarta mentira. Uma emergência sempre nos deixa endividados. Não, né? Deixa endividado quem não tem planejamento.
quem tem planejamento, quem está se planejando para as diversidades aí da vida, não vai ficar endividado. A gente vai falar daqui a pouco sobre o primeiro investimento que vocês devem fazer na vida de vocês, né? Mas o fato é que você só fica endividado mesmo se você não tiver um planejamento. E esse planejamento tem que começar o mais rápido possível. Tá? Só um minutinho aqui, que acho que eu, sem querer, saí do slide. Vamos voltar. Então, ele só vai acontecer se você não tiver planejamento. E esse planejamento tem que acontecer o quanto antes, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Quinta mentira. Eu estou só um pouco endividado. Não existe só um pouco endividado. Ou você está endividado ou não está endividado. A questão é, se você está endividado, você vai ver se é muito ou se é pouco. Né? Se você tem muita dívida ou se você tem pouca dívida. Mas você está endividado. Não tem essa só um pouco endividado. Né? É a mesma coisa. Se você virar e falar assim, eu vou comer só um pouquinho hoje. Não, você vai comer ou você não vai comer. Se você vai comer, agora sim, você vai saber se você come pouco ou se você come muito. Mas o fato é que você vai comer. A mesma coisa das dívidas, né? E o pior, se você não encara que tem realmente uma dívida, um endividamento, né? Tende a acontecer que esse endividamento vira uma bola de neve. Né? Você tem só um pouquinho de endividamento hoje. Se você mantém esse pensamento, eu estou só um pouquinho endividado. Aí passa um mês, mas fiquei um pouquinho mais endividado, mas é pouca coisa que aumentou. Aí passa uma semana, passa um mês, quando você se der conta, esse pouquinho virou um monstro. E aí fica difícil honrar com os seus compromissos. Sexta mentira, eu só preciso ganhar mais dinheiro. Será verdade? Oi? Só te interrompendo um minutinho, acho que você não compartilhou a tela de novo, não. Ela sumiu? Não tá aparecendo, não. Só um minutinho que eu compartilho de novo. Aí foi. Foi? Tá aparecendo tela cheia? Tá, Beleza. Então a sexta mentira, né? Eu só preciso ganhar mais dinheiro. Será verdade que se você ganhar mais dinheiro, vai fazer com que você fique bem, sem dívidas, sem endividamentos, né? Sem nenhum gasto maior? Será que você vai enriquecer dessa forma? Eu acredito que não seja bem por aí, não. Né? Eu não vou desenhar um gráfico aqui agora, mas eu vou dar um esboço do que poderia acontecer. Né? Ou, geralmente o que acontece, né? Não o que poderia acontecer, não. Geralmente o que acontece. Está dando um erro aqui, né? Meu slide. Um minutinho, gente. Tá ficando como se tivesse marcado. Bom, deixa eu esperar. Vamos continuar do jeito que está dando. Bom, se fosse realmente assim que acontecesse, né, eu só preciso ganhar um pouquinho mais de dinheiro, a gente não ia ter celebridades aí hoje pobres. Né? A gente vê aí celebridades que realmente ganharam muita grana, principalmente aquele pessoal lá do Big Brother, né?
os ganhadores, você pode ver que muitos deles já não têm mais dinheiro nenhum. Então a questão não está atrelada ao quanto você ganha, está atrelada a quanto você não gasta, né? Isso quer dizer, se você começar a ganhar mais e não mudar o seu padrão de vida, deixar ele lá embaixo, de fato a chance de você enriquecer é maior. Mas se você ganhar mais, a chance hoje, né, o brasileiro, eu estou falando de forma geral do brasileiro, a chance de elevar o padrão de vida é muito grande, né? E com isso, o que acontece? Você eleva esse padrão de vida seu, né? Não tem dinheiro para investir, não tem dinheiro para aplicar, você continua na mesma, né? Não vai ter aonde enriquecer. E a sétima, né? Vou começar a me organizar mês que vem. Essa é clássica, né? É aquelas promessas de fim de ano que a gente faz lá no Réveillon. Eu vou começar uma dieta agora no próximo ano, vou começar a fazer exercício físico no próximo ano. Aí chega o próximo ano, né, chega lá o dia 2 de janeiro, aí você fala assim, nossa, não, hoje eu tô cansado. Hoje eu não vou fazer exercício físico não, vou deixar para começar na segunda-feira que vem. Ou então, naquela dieta, né? Hoje eu tô com muita fome. Não vou fazer a dieta hoje não, vou deixar para segunda-feira. Aí chega segunda-feira, tem outra desculpa, né? Aí já se passou um mês, quando vê já se passou 6 meses, já chegou o Réveillon de novo, você está fazendo a promessa de novo, que vai continuar nesse ciclo vicioso. Então, para você começar a investir, começar a criar o ritmo de educação financeira, é a mesma coisa, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Não deixa para o mês que vem aquilo que você já pode começar imediatamente, tá bom? Bom, então, a primeira pergunta, né? Aonde eu vou começar a investir? Primeira coisa, você vai começar do ponto de vista financeiro, tá, pessoal? Você vai começar a investir naquilo que você realmente precisa, né? Onde você precisa se planejar, que é no seu colchão financeiro, né? O que é o seu colchão financeiro? É uma reserva que você tem, uma reserva de emergência que você tem, ou tem que ter, né? Deixa eu ver se... não está dando ainda não. É a reserva de emergência que você tem que ter para poder não cair naquela mentira do endividamento, né? Qualquer emergência a gente fica endividado. Não, se você tem uma reserva de emergência, um colchão financeiro, isso não vai acontecer com você, né? E para você, e o que seria o colchão financeiro? Então é uma quantidade de dinheiro, né, uma quantidade de capital que você vai ter que vai te fazer ter segurança. Você vai poder ficar tranquilo, qualquer eventualidade que aparecer, você vai ter onde tirar esse dinheiro para poder arcar com esse problema que aparecer, né? Que problema poderia ser? Né? Deus me livre e guarde, a gente está vivendo aí um período aí de complicações de saúde, mas poderia ser uma doença, poderia ser uma perda de emprego, poderia ser um problema em casa, né? Uma reforma, problema no carro. Aí tem uma infinidade de coisas que poderiam acontecer que pega a gente de surpresa, né? E a pergunta fica, então tá certo, já que a gente sabe que tem que ter uma reserva de emergência, um colchão financeiro, o quanto que a gente teria que guardar, né? Eu vou apresentar para vocês o que muitos especialistas da área, né, da área de finanças falam, o que eles recomendam. O que eles recomendam é que você tenha pelo menos 6 meses dos seus gastos mensais guardados. Então, vamos imaginar o seguinte, se você contabilizou lá os seus gastos e você percebeu que está gastando aí R$ 3.000 por mês, então você tem que fazer a continha aí de 6 vezes 13, você vai ter que ter R$ 18.000 guardado, tá? Eu não gosto muito desse método deles, não. Tá? Por quê? Olha só, a gente está partindo do princípio que você já tem um princípio básico da educação financeira, né? Então, vocês já sabem que tem que gastar menos do que ganha, tá? Sabendo disso, né, se você gasta mais do que ganha,
você tem que seguir esse ritmo aqui mesmo. Você tem que ter 6 meses dos seus gastos. Mas já que você já está entrando numa era de educação financeira, então vamos pensar o seguinte: eu hoje gasto menos do que eu ganho. Que bom. Então, a minha recomendação é que você tenha, no mínimo, 6 meses de sua renda mensal. Mas isso é mínimo. Bom, o razoável, né, o recomendado mesmo, é que você tenha 9 meses da sua renda mensal. Mas ainda não é o ideal. O ideal é que você tenha, na verdade, 12 meses da sua renda mensal. Aí você pode me perguntar, mas peraí, mas como é que você chega nesse mínimo, nesse recomendado, nesse ideal? Né? Uma pesquisa, acho que feita pela Ambima, que é a Agência Nacional que controla a parte de investimentos no Brasil, um dos órgãos que controla, né, a área de investidores no Brasil, ela fez uma pesquisa há pouco tempo atrás e sobre o tempo que uma pessoa perde o emprego e o tempo que ela leva para recuperar um emprego, né, para poder estar recontratada no mercado de trabalho. A estimação que ela fez é que o brasileiro leva cerca de 8 meses para voltar para o mercado de trabalho. Então, por conta disso, o recomendado a gente tem de 9 meses, né? Para ter um mês aí, uma gordurinha a mais para a gente poder queimar nesse tempo. Bom, mas como é uma média, né? 8 meses é uma média, tem gente que demora mais, tem gente que demora menos. Então, se a sua profissão garante que você seja recontratado muito rápido, o mínimo de 6 meses estaria bom. Mas se a sua profissão demanda mais tempo, é um mercado mais saturado, né? Menos escasso, então o ideal mesmo é que você tenha 12 meses de renda mensal aí guardada. E aí, você, tendo isso hoje, né, você fica tranquilo. Se apareceu aí um problema de reforma, você vai ter aonde tirar esse dinheiro, né? Apareceu um problema de desemprego, você tem 12 meses aí para poder recuperar o emprego tranquilamente, sem faltar nenhum dinheiro, sem mudar o seu padrão de vida, né? E a pergunta que fica, né? A gente está falando de investimento, aonde eu vou guardar esse dinheiro? Eu não vou ainda entrar em tipos de investimento, não. Mas o ideal é que você guarde esse dinheiro numa renda fixa, né? Em um local que você consiga resgatar esse dinheiro rapidamente, né? Você não pode ficar esperando isso por muito tempo, porque senão, do que vai adiantar você ter essa reserva de emergência se na hora da emergência você não pode utilizar esse dinheiro, né? E aí tem uma infinidade de tipos de investimento que você pode aplicar. A gente sabe que o brasileiro, né, tem por cultura também aplicar esse dinheiro, guardar esse dinheiro na caderneta de poupança. A gente vai ver que não é o melhor local para poder deixar o dinheiro na caderneta de poupança, mas enfim, né, ele é o queridinho ainda dos brasileiros. Teve uma outra pesquisa feita ano passado, 2019, também pela Ambima, do pessoal entrevistado, acho que 80 ou 88%, eu não lembro direito, se foi 80 ou 88%, ainda investe em caderneta de poupança. Os brasileiros ainda investem em caderneta de poupança. Bom, me perdoe aí se alguém tiver parente que trabalha em banco aí, mas eu vou defender daqui a pouquinho, tá? Mas o gerente do banco, né, é como fala a imagem embaixo, ele não é seu amigo, tá? Guardem bem isso, gerente de banco não é o seu amigo, mas também ele não é seu inimigo, tá? O que ele é, na verdade? Ele é um funcionário do banco, né? Ele vai zelar pelos interesses do banco, tá? Então, o fato é que ele é gerente do banco e não seu gerente, tá? Embora vocês podem pensar, muita gente fala, o meu gerente lá no banco. Não, o seu gerente lá no banco não é seu gerente. O gerente do banco no qual te atendem, aí sim, tá? Por que eu falo isso? Por que você não deve falar que o gerente é seu? Porque se você falar que o gerente é seu, você está levando a falsa ideia que ele está trabalhando para você. E não é verdade. A pergunta está aí, ó. Em outras palavras, quem paga o salário dele? É você ou é o banco? Se você deixar de ser cliente do banco, será que ele vai demitir aquele gerente? Provavelmente não, né? A não ser que você já seja
milionário da vida aí, você fala assim, não vou ficar mais naquele banco por conta do gerente. Né? Aí pode até ser, acho pouco provável, mas pode até ser que o banco demita aquele gerente e contrate outro por conta, para não te perder. Né? Mas mesmo assim, acho pouco provável. E a gente está falando aí do gerente, mas a hora que vocês começarem a se aprofundar na parte de investimentos mesmo aí, vocês vão encontrar na área de investimentos o assessor financeiro. A mesma coisa vale para o assessor financeiro, tá? O assessor financeiro, ele não é seu amigo também, tá? Porque tudo aquilo que ele te oferecer, tudo aquilo que ele te ofertar, é baseado naquilo que ele ganha. Ele é comissionado. Tudo que ele vende, que ele passa para você e você investe, ele ganha uma parcela, um percentual em cima disso. O gerente do banco é a mesma coisa. Se você chegar lá e falar assim, meu dinheiro está na caderneta de poupança, eu queria investir em alguma coisa mais rentável. Né? O que o gerente do banco vai fazer? Ele vai te oferecer investimentos um pouco mais rentáveis que a caderneta de poupança, mas que são produtos do próprio banco. Não vai te oferecer nada que não seja do banco, fora do banco não. Tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado aí, porque ele não é seu amigo, mas também não é seu inimigo. Porque se ele fosse seu inimigo, você não ficaria no banco. Né? Na verdade, não teria ninguém no banco, todo mundo estaria fora do banco. Né? Então, ele vai tentar te ofertar um investimento que seja bom para você, ou melhor, que seja melhor que aquele que você está hoje, mas que ainda seja do próprio banco para você continuar amarrado naquele banco. Tá? E isso vale para qualquer banco, tá, pessoal? Não adianta falar nos 5 bancos grandes, não. Qualquer outro banco é a mesma coisa. Tá? Só um detalhe. Cuidado aí, porque tem banco, a gente vai falar daqui a pouquinho das corretoras, mas tem banco que também é corretora. Tá? E aí tem uma divergência aí, né? Porque você pode falar assim, não, mas eu tenho um banco tal, que lá dentro daquele banco eu tenho investimento de outros bancos. Não, provavelmente é porque esse banco também é uma corretora. Tá? Mas daqui a pouco a gente fala das corretoras. Então, se o banco não é bom, por onde eu devo começar para poder investir? Então, já dei a pincelada aí, é justamente aí, nas corretoras de investimento. Né? Se eu for falar sobre as corretoras de investimento, eu vou gastar bastante tempo nelas aí, porque tem uma gama de informações que a gente deve se ater nas corretoras. Né? Mas, por exemplo, o Banco Inter. O Banco Inter, além de ser um banco, é uma corretora. Né? A XP Investimentos é a maior corretora que tem hoje no país. A Clear é um segmento da XP Investimentos, então tem aí uma infinidade. Os bancos também, os grandões, têm suas próprias corretoras também de investimento. Tá? Mas o fato é, qual é a que você vai investir? Em qual você deve começar? Realmente não tem como te falar. Porque cada corretora vai ter um benefício e uma desvantagem. Tá? Então, o ideal é você tentar buscar aí na internet algum site ou consiga comparar, eu agora de cabeça não estou lembrando de nenhum, né, mas que consiga comparar essas corretoras, ou que você busque o que cada corretora tem a te oferecer de melhor. Então, o fato é, o que é uma corretora? A corretora, ela é basicamente um shopping de investimentos. O que quer dizer isso? Quer dizer que a hora que você entra numa corretora, na plataforma da corretora, vai ter lá uma infinidade, né, um número gigantesco de investimentos que vocês podem estar escolhendo para poder investir. São diversos, né? E tem de tudo quanto é lugar que você imaginar. Tem investimentos da própria instituição, né, da própria corretora, tem investimentos de bancos que você nunca ouviu falar, que você vai ver a primeira vez na hora que entrar numa corretora, tem investimentos nacionais e internacionais, né? Ali é onde você começa a conhecer mais de perto a renda variável, né? Que é uma área que eu realmente gosto demais, a renda variável.
Mas, enfim, pelos bancos mesmo, não pelas corretoras dos bancos, vocês não terão muita opção de investimento, né? As corretoras, elas realmente são chamadas de shopping de investimento justamente por isso. Tem uma gama gigante de investimentos a, a você estar podendo investir, né? Bom, e o brasileiro investe mal, né? Aí quando ele resolve investir, investe mal. O principal motivo, né, que é achar que poupar é igual, é a mesma coisa que investir. E não é, né? O que é o poupar? Né? O poupar é o guardar dinheiro, né? A gente chega a falar que caderneta de poupança é um investimento. Eu não gosto muito desse termo, não, ainda mais agora, né, nos dias atuais. O pessoal aí que entende um pouquinho mais sobre investimentos aí sabe que a Selic ela está 2,25% ao ano, é o menor valor na história da Selic. E a inflação está próxima, né? Deve estar em 1 e pouco, chegando quase a 2, né? E o que quer dizer isso? Quer dizer que se você deixar seu dinheiro na caderneta de poupança, não quer dizer que não vai render seu dinheiro, vai. Né? Primeira coisa que você tem que saber da caderneta de poupança é que ela só rende no aniversário. O que é o aniversário? Você colocou seu dinheiro hoje lá na caderneta de poupança, né? Aplicou, sei lá, R$ 1.000 hoje na caderneta de poupança. Então, só no dia 29 do próximo mês é que ele vai render. É que vai render um pouquinho lá. Né? Se você tirar esse dinheiro no dia 28, o rendimento é zero. E o que vai render nesse valor da caderneta de poupança? Provavelmente é menor do que o que vai ter de inflação. Isso quer dizer que seu dinheiro perdeu poder de compra, né? Você tem agora menos capacidade. Se você comprava, claro que aqui não é uma regra, mas eu estou explicando como é que funciona. Vamos supor, se você conseguir comprar um determinado produto por R$ 1.000 hoje, daqui a um mês, vamos supor que rendeu R$ 1 na caderneta de poupança, você tem agora R$ 1.001. Pode ser que aquele produto você não compre mais por R$ 1.001 devido à inflação. O que está acontecendo, na verdade, é que a inflação está engolindo o seu rendimento. O seu capital está perdendo poder por conta devido à inflação. Tá? Então, eu gosto de falar que a caderneta de poupança hoje é um ótimo local para você poupar, não para investir, né? Mas por que não investir já de uma vez e ficar só, a não ser que você só consiga guardar centavos. Só consigo guardar 5 centavos por mês. Então aí não tem jeito mesmo de investir, né? Mas se você conseguir guardar R$ 1, R$ 2, você já consegue investir. É claro que você não vai ter, às vezes de um mês para o outro, você não vai ter rendimento nenhum, né? Porque pensa aí, 2,25% ao mês. Você pega de forma grosseira, tá? Não é assim que funciona não, mas de forma grosseira pega esse valor e divide por 12. É mais ou menos o que você vai ter de rendimento aí mensal. Aí pega R$ 1 e joga esse percentual em cima de R$ 1, você vai ver quanto que você vai ter de retorno em um mês. Você vai ver que possivelmente vai estar depois da segunda casa do zero. Então você vai ver que nem rendeu nada. Mas já dá para você começar a ter o gostinho de poupar e investir simultaneamente. E aí tem um monte de lugares que você pode fazer isso, né? Tem aí fintechs que você coloca o seu dinheiro hoje e amanhã já está rendendo, né? Se você colocar R$ 1.000 numa fintech hoje, eu não vou ficar falando aqui propaganda de nenhum banco, de nenhum local que vocês poderem investir, isso não cabe a mim influenciar vocês, né? Mas vocês podem colocar esse dinheiro numa fintech ou num banco num CDB que seja com liquidez diária, que pague 100% do CDI, que é basicamente esses 2,25% ao ano, né? Que você vai ver que no dia seguinte já tem alguns centavos lá na sua conta a mais, né? E isso devido ao seu processo de lucratividade de retorno diário. Não é igualzinho a poupança, não. A caderneta de poupança, não. Bom, então para você começar realmente a investir, você tem que responder a seguinte pergunta para si mesmo, né? Quais são os seus objetivos e quais são os seus planos para o futuro? E quanto você pretende investir periodicamente, né? Não adianta você falar assim, eu quero investir só para ter dinheiro. Então, para que você quer esse dinheiro? Só vai virar o tio Patinhas? Vai criar um caixa forte, vai começar a jogar dinheiro lá dentro do caixa forte? Né?
A gente tem que ter objetivos. Tipo assim, meu objetivo é comprar uma casa para eu morar. Né? Eu não vou nem falar de investimentos em imóveis, não. Isso daí dá uma briga danada, né? Mas vamos supor que você tem o sonho de ter a sua própria casa. Então, você tem um objetivo agora, né? Então, você vai traçar um plano para poder alcançar esse objetivo. Quanto você pretende investir periodicamente? Porque se você pegar R$ 1.000, colocar num investimento que seja o melhor que você encontrar no mercado, e esquecer esse dinheiro lá por 30 anos, dificilmente você vai ficar rico. Tá? O que faz o enriquecimento é a periodicidade do investimento. Né? É o acúmulo de capital próprio mais o retorno que você tem ao investir. E agora que a gente entrou nessa parte de investimento, né, fica a pergunta: qual é o melhor investimento que tem, o que eu posso investir? A resposta é simples, né? Não tem. Não existe um melhor investimento. Se existisse o melhor investimento, todo mundo estava lá nele, não tinha outro. Né? Tudo depende do mercado econômico atual que vivemos e tudo depende do objetivo que você tem para a sua vida. Né? Quando a gente fala em investimento, é bom entender e bom saber que é um investimento. Investimento é você emprestar o seu dinheiro para alguém, ou, na verdade, para alguma instituição. Você está pegando o seu dinheiro e colocando lá no banco, por exemplo, a caderneta de poupança. Você acha que o banco vai ficar com o seu dinheiro parado lá bonitinho? Claro que não. Né? Você vai ver que na sua conta vai estar aparecendo exatamente toda vez o valor que você depositou. Mas o banco já pegou aquele dinheiro seu e já pôs ele para circular, pôs ele para trabalhar. Né? Então, na verdade, o que o banco está fazendo? Está ganhando dinheiro em cima do seu dinheiro. Né? Então, por que você mesmo não faz isso? Né? Pega o seu dinheiro, já aplica ele em investimento que você sabe que vai te dar um retorno maior, né? E aí você está tranquilo, você já está ciente que aquele dinheiro será usado para outras finalidades de investimento. Seja ele de um banco mesmo, seja ele de uma empresa, seja ele de um fundo, aí depende da onde será usado. Né? Mas o fato é que você agora está investindo ciente que o seu dinheiro está sendo emprestado para outra empresa também ganhar em cima dele. Né? Porque senão a empresa não ia pegar esse dinheiro emprestado, as financeiras, né, não iam pegar esse dinheiro emprestado, se não fosse para elas ganharem mais em cima deles. Né? Mas vamos pensar o seguinte, ainda fica a pergunta, né? Será que realmente não tem um melhor investimento? Na verdade, eu vou falar com vocês que tem sim. Pensando bem, tem sim. Há o melhor investimento sim. E quem falou isso, né, não sou eu, o Samuel, que está falando isso não. Para quem conhece o mercado financeiro aí mais de perto, vai conhecer de quem eu estou falando, a pessoa, mas Warren Buffett, né, ele falou que o melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo. E eu concordo, né? Você tem que se especializar o máximo possível nessa área, porque senão você vai estar sempre refém do gerente do banco, né? Daquela pessoa que vai sempre te dar uma dica. E será que a dica que ela está te dando é uma dica boa? Será que ela está especulando? Será que realmente ela está falando com propriedade? Né? Não sei. Né? Todo mundo que me pergunta, Samuel, o que você comprou de ações? Eu nunca falo mesmo o que eu comprei, eu nunca gosto de falar. Porque se eu falar, eu estou induzindo essas pessoas a fazerem a mesma coisa que eu. E se eu errar? Né? Porque se eu soubesse tudo de tudo, eu estava milionário. Eu era mais rico aí que o cara da Amazon, né? Que o Bill Gates. Né? E não existe isso. Né? Eu faço as minhas escolhas por conta minha. Mas isso por quê? Porque o primeiro investimento que eu realmente fiz foi em mim mesmo. Eu não saí investindo, colocando meu dinheiro em tudo que tinha de investimento para ver se ia dar certo. Né? E como qualquer ser humano, eu errei muito antes de realmente conseguir melhorar as minhas rentabilidades. Bom, classificação dos tipos de investimento. Eu já falei um pouquinho, mas elas são basicamente duas, né? Renda fixa e renda variável. Só dando uma pincelada nas duas. Renda fixa são aquelas que vocês já estão mais acostumados a verem aí. Caderneta de poupança, CDB,
tesouro, os títulos do Tesouro Direto, né? Tesouro Direto não é investimento, os títulos que são do Tesouro Direto que são. Tem fundos de investimentos de renda fixa que vocês encontram nas corretoras. Aí vem uma série de tipos de investimentos na renda fixa. Eu não vou ficar falando de todos aqui, porque muitos deles podem ser desconhecidos para a maioria de vocês que está assistindo aí a palestra. E renda variável, né? Como a palavra já bem fala, é uma renda que varia. Ela pode variar de forma positiva, como variar de forma negativa. Então, essa palavra renda, na verdade, não deveria ser renda, né? Porque você pode colocar R$1.000 hoje e amanhã ter 900. Ou pode colocar R$1.000 hoje e amanhã ter 1.200. Né? Ela varia tanto para cima quanto para baixo. Pode variar muito, pode variar pouco. Então, entre as maiores, as mais conhecidas aí são as ações das empresas, os fundos imobiliários, né, que é uma área que eu também gosto bastante, os bitcoins da vida, as criptomoedas da vida, e tem um segmento bem grande nessa área, né? Ouro, dólar, tudo isso é renda variável, commodities e por aí vai. Bom, antes da gente investir, a gente tem que ter conhecimento de 3 informações cruciais, tá, pessoal? Essas 3 têm que estar bem fixo na mente de vocês, tá? Porque são elas que vão determinar onde você deve investir. A primeira delas envolve risco. Então, quando você vai investir, tem risco. Você não, eu invisto na caderneta de poupança, lá não tem risco. Tem risco, sim. Tá? O risco é menor, é baixo, mas tem. Por exemplo, hoje existe o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Ele garante para você, né, ele te dá uma segurança, como se fosse um seguro que o banco patrocina, né, vamos dizer assim, o banco que patrocina, que é o seguinte: você colocou lá, vamos supor que você tenha R$250 mil investidos no banco X. E esse banco X, por exemplo, vem a falir. Ele abre concordata, né, pede falência, e aí você tem esses 250 mil lá aplicado. Você perdeu esse dinheiro? Né, estava na caderneta de poupança. Você perdeu esse dinheiro? O banco faliu? Não, você não perdeu esse dinheiro. Você vai entrar com pedido no Fundo Garantidor de Crédito para poder ter esse dinheiro de volta, né? E pode demorar um pouquinho, mas você vai receber esses 250 mil. O problema é, se você tem 300 mil, qualquer coisa acima de 250 mil, né? Você não vai receber os 300 mil, né? Você vai receber apenas 250 mil. Ah, Samuel, é muito difícil um banco grande quebrar. De fato é muito difícil ele quebrar, mas o risco existe. Né? Não tem como você falar que ele é isento de risco. Né? Então, quais são os riscos que a gente corre? É o risco de perder dinheiro. Né? O investimento, como a caderneta de poupança, é mais seguro. Né? Os títulos do Tesouro Direto são mais seguros ainda do que a caderneta de poupança. Porque ali, independente do valor que você invista, que você tenha lá, o governo vai te devolver esse dinheiro. Por que ele vai te devolver esse dinheiro? Porque é o governo que tem a maquininha de imprimir dinheiro. Né? Se ele começar a ver que não vai dar conta de pagar, ele aperta aquele botãozinho da máquina de imprimir dinheiro, sai imprimindo dinheiro e te paga. Só que isso vai ter graves consequências na economia. Né? Eu não vou entrar em mérito disso agora, mas isso vai gerar vamos dizer, eu colocar uma aspas nisso que eu vou falar, mas vai gerar um efeito catástrofe se ele precisar começar a imprimir dinheiro à torto e à direito aí. O segundo fator é a liquidez. Né? A liquidez não é o seu dinheiro virar água, não. Tá? A liquidez é você ter um ativo, por exemplo, você tem um carro, uma bicicleta, uma moto, que seja, e você conseguir vender esse ativo seu, né? Ativo não, esse bem seu, né? E esse bem que você tem, transformar em dinheiro, em moeda. Né? Porque não adianta você chegar lá na farmácia, no açougue, no supermercado, chega lá, vou fazer uma compra. Aí ficou em R$100. Você vai chegar lá e vai falar assim, não, então fica aqui com a minha bicicleta, Não.
O supermercado, nenhum estabelecimento vai aceitar isso. Ele vai aceitar em dinheiro. Então você teria que fazer o que primeiro? Vender, a hora que tiver com dinheiro em mãos, e lá fazer a compra, né? Então, a liquidez, né, é você transformar um bem, seja ele um ativo ou um passivo, né, transformar ele em dinheiro. Agora, você vai ouvir falar alta liquidez, baixa liquidez. Então, alta liquidez é você conseguir fazer uma venda, transformar em dinheiro rapidamente, né? Baixa liquidez é ter isso um pouco mais demorado. Por exemplo, se você tem um estabelecimento de picolé, né? Vendendo picolé. Vender um picolé é difícil? Não, é fácil. Então, nesse caso, um picolé teria alta liquidez. Agora, se você tem um imóvel, principalmente se esse imóvel for grande, valorizado, se você precisar do dinheiro para o final de semana, você acha que vai ser fácil vender esse imóvel até o final de semana? Provavelmente vai ser bem difícil. Não estou falando que não vai vender, mas vai ter que suar um pouquinho a camisa para poder vender. Então, o imóvel tem baixa liquidez. Tá? O terceiro aí é o retorno, né? Quanto você pretende, o quanto você almeja ter de retorno ao investir, né? Quanto você quer ganhar, quanto mais, melhor, né? Ninguém vai investir o seu dinheiro pensando querendo, né, que tenha um péssimo desempenho aí no investimento. Mas, enfim, o retorno nada mais é do que o quanto você gostaria, né, de ter, de reembolsar além do seu capital inicial. E aí é um detalhe, tá? Quando a gente falar de alto retorno ou baixo retorno, né, pode ser que não seja simplesmente retorno, você pode ter perdas também. Vou dar uma pincelada aí na questão da renda variável, ações, por exemplo. Ações tendem a ter alto retorno comparado aos demais. Mas assim como você tem a probabilidade de altos ganhos, você tem a probabilidade de altas perdas, né? Então, em outras palavras, ações, além de ser um mercado com alto retorno, é de alto risco, né? O que seria o ideal? O ideal seria um investimento baixo risco, quanto mais baixo, melhor, se possível, risco nenhum, alta liquidez, né? Facinho. Então, olha, eu quero vender, vende na hora e um retorno altíssimo. E, infelizmente, a notícia que eu tenho para vocês é que não existe. Esse aí não existe. É possível que vocês encontrem, bem provável que vocês encontrem qualquer outro tipo de configuração, né? Alto risco, alta liquidez, alto retorno. Baixo risco, baixa liquidez, alto retorno. Mas essas três desse jeito, baixo risco, alta liquidez, alto retorno, em 4 anos de investimento eu nunca vi, vendo os históricos aí para trás, né? Na época aí da inflação descontrolada, a caderneta de poupança, né? A gente pode falar que ela tem baixo risco, alta liquidez, e hoje baixo retorno. Teve uma época, eu acho que ela teve alto retorno aí. Teve gente ficando rico aí na caderneta de poupança. Isso não acontece mais. E provavelmente não vai acontecer de novo. Tá? Então, em geral, você vai ter aí, ó, baixo risco, alta liquidez, baixo retorno. A popular caderneta de poupança. Então, o retorno ali é baixo, né? Pode acontecer também de você ter baixo risco, baixa liquidez e baixo retorno. Títulos de capitalização, pelo amor de Deus, título de capitalização não é investimento, tá? Se você der sorte no final, você tem retorno. Se não tiver, você vai ter um passivo. É aquele negócio, eu te dou uma geladeira de brinde no final, né? Você vai pagando, vai pagando, vai pagando, no final você ganha um fogão, uma geladeira, um radinho de pilha, qualquer coisa. Dificilmente você vê o dinheiro de volta, tá? Mas algumas ainda te dão dinheiro de volta, mas não é tudo, não. Título de capitalização não é investimento. É quase que o pessoal fala mas eu vou aplicar no título de capitalização porque tem um sorteio de uma moto de tanto em tanto tempo. Então você está, na verdade, apostando, né? Aí passou a ser uma aposta. Você está torcendo para que seja sorteado. Então é preferível ir para a Mega Sena, para a Quina, né? Para apostar, vamos apostar direito, né?
mas ele ainda está na categoria de investimento, mas eu não acredito que seja investimento, não. Tá? Baixo risco, baixa liquidez, alto retorno. Venda de imóvel. Como a gente viu, o imóvel está lá. Vamos supor, você já comprou o imóvel é seu. Qual que é o risco? Só se ele cair. Né? A construção for mal feita, começar a vir abaixo, a ruir. É o risco que você tem, pegar fogo. Né? Do contrário, não. Então, o risco é baixo. Você não vê em toda esquina uma casa pegando fogo, uma casa caindo. Né? Então, o risco é baixo. Só que não é fácil vender um imóvel. Né? Às vezes fica aí parado 1 mês, 6 meses, às vezes até anos. Né? Mas quando vende, se você não estiver superfaturando o imóvel, né? Estiver realmente pedindo o que ele realmente vale, né? Você pode ter bons retornos aí no imóvel. Mas se você precisar também vender de uma hora para a noite que está precisando de dinheiro, provavelmente você vai ter que jogar o valor dele lá embaixo, então em vez de você ter um alto retorno, você vai ter um alto prejuízo. Alto risco, baixa liquidez, alto retorno. Vários fundos de investimento seguem esse padrão. Né? Fundos de investimento, principalmente multimercado, de ações. Né? Mas por que ele tem baixa liquidez? Porque às vezes você não pode tirar ele hoje. Você faz o pedido de tirada do dinheiro hoje, mas ele só vai cair na sua conta daqui a 30 dias. Né? Se você estiver precisando do dinheiro para amanhã, você esquece. Não tem jeito. Tá? E alto risco, alta liquidez e alto retorno. Né? Temos aí as criptomoedas, para quem tem estômago forte, né? Coração de pedra, né? E aí tá acostumado a não dormir, ou a não se importar com o que aconteça com o dinheiro, né? Tá aí as criptomoedas. Né? Um mercado de altíssimo risco. Né? A liquidez é alta, você pode vender ou comprar moeda quando quiser e pode ter alto retorno, mas assim como eu falei, você também pode amargar sérios prejuízos. Tá bom? Bom, não há, quem estiver entrando aí na área de investimento, não tem como fugir da sopa de letrinhas, não. Eu não falei muito delas aí, para não assustar, né? Mas aí eu vou mostrar algumas para vocês. O que eu vou mostrar não é nem 1/10 de letras que existem na área de finanças, tá? Mas eu vou mostrar só algumas para vocês já ficarem cientes que quem for entrar na área, quem for aí se aventurar, vai ter que começar a entender um pouquinho delas aí. Mas não precisa assustar não, que com a prática, com o tempo de estudo, a gente guarda cada uma delas aí, tá? Detalhe, essas aí são apenas as siglas, poucas, né? Nem 1/10 como eu falei, mas são apenas as siglas que estão em português. Tem as que estão em inglês também, tá? Bom, por fim, né, antes de tudo, é bom a gente saber qual que é o perfil de investidor que a gente se enquadra. E aí, então, nas corretoras vão ter, se você procurar na internet, vai ter os formulários que vocês vão preencher para saber qual é o seu perfil. E você tem que ser fiel ao seu perfil, tá? Seu perfil é conservador, né? Aquela pessoa que vai ficar mais na renda fixa do que na renda variável. Muita gente está só na renda fixa, né? Não quer nem se aventurar nas ações. Se ele é moderado, tá? E fica em pé na renda fixa e em pé na renda variável, né? E o investidor agressivo. O investidor agressivo não é aquele que sai batendo nos outros, não, tá? O investidor agressivo é aquele que não se importa com o risco, desde que tenha a probabilidade de ter altos retornos. Em algumas corretoras, alguns formulários de perfil aí, eles estão até mudando o nome agressivo para arrojado, né? Então o investidor começa a ser arrojado. Bom, não se assustem, porque a maioria das pessoas que não estão inseridas nessa parte de finanças, de investimentos, provavelmente quando fizer o teste vai cair no conservador, tá? Mas quando a gente vai estudando, vai entendendo, você pode fazer novamente o teste de perfil e aí você vai ver que ele vai migrando para moderado e às vezes chega até agressivo. Quando eu comecei, eu era conservador, aí não aceitei, fiz o teste de novo, deu conservador de novo, aí fui para outro local na internet, busquei de novo um formulário, fiz lá o teste, deu conservador de novo. Falei, mas não é possível, gente.
eu quero ser moderado para poder começar a investir em ações. Aí tentei outro teste meu, deu conservador de novo. Eu falei assim, então tá bom, não vou insistir mais não. Fui investindo, aprendendo, tentando e tal. Aí daí um ano eu fiz o teste novo e já deu moderado. Falei, opa, tá melhorando. Aí eu falei assim, vou tentar fazer mais uma vez para ver se dá agressivo. Vou mudar umas respostas ali, umas respostas aqui. Aí fiz isso. Aí deu moderado de novo. Né? Eu falei assim, então não adianta insistir não. Parece que ele sabe quem eu sou, parece que me conhece, tem meu CPF, meu RG, tudo certinho lá, e sabe que o meu perfil é moderado e não vai mudar de jeito nenhum. Né? Mas aí, acho que mais um ano depois, ou um ano e meio, não lembro direito, eu fiz mais uma vez e aí já foi agressivo. Né? Hoje o meu perfil é agressivo. Né? Eu realmente hoje tenho apenas a reserva de emergência aplicada em renda fixa e todo o resto do meu capital é renda variável. Tá bom? Pessoal, é isso aí. Né? Se alguém tiver dúvidas, a hora é agora. Fique à vontade. Espero ter ajudado vocês aí a entender um pouquinho do mercado de finanças. Eu sei que é possível que eu não tenha falado de um... É possível não, com certeza eu não falei de muita coisa que vocês gostariam que eu falasse, né? Mas o tempo é bem curto, né? O Gabriel tinha me dado aí 50 minutos para eu poder fazer a palestra. Acho que eu gastei uma hora, acho que eu gastei 60 minutos aí para poder falar, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, pode falar, eu fico aqui o tempo que vocês precisarem até esclarecer tudo que vocês tiverem de dúvida aí. Tá bom? Gabriel? Obrigado, Samuel. Vou dar uma olhada aqui no chat. Quem tiver com dúvida, pode colocar no chat aí para quem estiver passando para ele. Eu consigo ver o chat também? Oi? Eu consigo ver o chat também? Consegue. Você... Eu achei aqui. Fechou? Então, aí a primeira aí acho que até responderam aí já, mas se você quiser dar uma complementada ou dizer outra coisa, que quando iniciar os investimentos, quando parar de investir e aproveitar o lucro. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, pode falar. Quando iniciar os investimentos, né? Quando parar de investir e aproveitar o lucro. Bom, é uma pergunta um pouco difícil. A primeira parte é fácil. Quando iniciar o investimento? De preferência amanhã, se possível. Né? Por onde eu vou começar a investir? Né? Igual eu falei, primeira coisa, invista em você mesmo, né? Procure conhecer, aprofundar, entrar mesmo nessa área para você não ficar na dependência de terceiros, né? Não ficar ali na dependência do gerente do banco, do assessor de investimentos. Você tomar as suas próprias decisões. E assim que você já tiver uma bagagem que você considere satisfatória para você mesmo, fala assim, não, agora eu acho que eu posso dar os primeiros passos, né? Se você quiser se aventurar aí já investir mesmo com pouco conhecimento, sem problema. Procure uma renda fixa, baixo risco, né? E que vai te dar um certo retorno gradual. Você não vai ter nada muito grande de início, mas você já pode começar a investir. Mas a primeira coisa que você tem que investir é no seu fundo de emergência, né? Não adianta você falar assim, vou me arriscar nas ações, começar a mexer com ações agora, porque ações é aquele negócio, né? Uma montanha russa. Hoje está subindo, amanhã está descendo, daqui a pouco está andando de lado, é uma loucura. Aí se você precisa do dinheiro, né? Aí chegou no momento de baixa das ações, você colocou 1.000, suas ações estão valendo R$900, você precisa vender, você perdeu o dinheiro, né? Então, quando começar a investir? Se possível amanhã, né? E em um local bem seguro, com baixo risco. Quando parar de investir e viver do lucro? Aí vai depender do objetivo. Qual é o seu objetivo? O que você quer fazer? Né? Eu quero me aposentar bem, com folga, não ficar dependendo só do governo do INSS. Né? Então, a hora de parar é a hora que você realmente aposentar. Você vai juntando dinheiro, deixando o dinheiro render lá, trabalhando para você. Quando se aposentar, você pega a sua parcela do INSS e complementa com aquilo que é investimento seu,
e aí você começa a usufruir do lucro também, né? Se o seu objetivo for outro, né, você pode ser que você saque esse dinheiro antes, né? Vamos falar, não, meu objetivo é viajar para o Nordeste daqui a 2 anos. Então, daqui a 2 anos, você vai sacar o lucro do seu investimento e vai começar a utilizar. Pode ser que, às vezes, só o lucro não dê, você vai ter que tirar um pouco do capital. Mas isso está dentro dos seus planos e você está já guardando dinheiro, investindo para isso mesmo. Tá bom? Espero ter respondido aí a pergunta do André. Beleza. Está tendo acesso ao chat, né? Teve uma aí que o Christian Cautiero fez. Deixa eu ler aqui o que ele falou, só um minutinho. Tem várias perguntas numa só, né? Vamos lá. A questão das empresas, né? Se mudou alguma coisa na perspectiva das empresas nos últimos 24 a 48 horas. Ao meu ver, não. Tá? Empresas boas antes da pandemia continuam sendo empresas boas pós-pandemia. Principalmente aquelas de e-commerce, né? Você pode ver aí que durante o início da pandemia, aí dá um exemplo aqui, a Via Varejo, né? Ou a Magazine Luiza. Elas tiveram uma queda bem brusca, foi lá embaixo, né? Parece que a Via Varejo chegou a valer R$4 e pouquinho, a Magazine estava 30 e poucos reais, se eu não me engano, 36, alguma coisa assim, e hoje a Via Varejo já está com R$21 cada ação, ou seja, R$21. Pega aí 21 e divide por R$4, você vai ter aí quase R$6 de valor, 6 vezes de valorização, né? Quase isso. Então você está em 500% de lucro. Se você comprou 10 mil, você hoje está com 50, praticamente, né? Magazine Luiza acho que hoje está cerca de R$80 cada ação. Ela estava 30, né? 36, não sei se eu não me engano, acho que foi isso. Então, o que isso quer dizer? Se as empresas tinham bons fundamentos, né, olhando pelo lado fundamentalista da empresa, ela continua boa ainda. A não ser que ela seja alguma coisa que foi diretamente influenciada pela pandemia. Do contrário, ela continua igualzinha, né? Principalmente no longo prazo. Tá? Pensando então a longo prazo, então a perspectiva é melhor. Tá? Para mim, o que é longo prazo? Boa pergunta. Não, eu considero longo prazo tudo aquilo que tiver acima de 15, 20 anos. Tá? Antes disso, médio prazo. Até 5 anos, né, curto prazo, de 5 a 20 anos, médio prazo, acima de 20, longo prazo. Mais ou menos isso daí. Qual tipo de empresa acha melhor para manter no longo prazo ou para sempre? Difícil, viu? Porque isso vai depender muito do mercado. Hoje, empresas como da área de energia está boa, a área de comunicação está boa, né? A área de varejo está excelente, mas daqui a 10 anos isso tudo pode mudar, né? Então não dá para poder falar qual que é a melhor de todas aí, não. Prefere empresas que são boas pagadoras de dividendos ou empresas small caps com bom potencial de crescimento? Eu gosto bem das duas, viu? Não tenho muita preferência, não. Eu tenho preferência generalizada nesse caso aí. Eu tenho na minha carteira tanto uma boa parcela de uma quanto boa parcela das outras. Acho que eu respondi tudo dele. Ou ficou alguma coisa para trás? Acho que na primeira foi enviou mais 2 mensagens.
Então, ele está perguntando aí a questão do que ele tem o estilo holder aí, né? E segue o método do 100 aí, que consiste em investir a idade atual dele em renda fixa e o restante em renda variável. E com a Selic a 2,25, estou tentando se ainda é uma boa, né? Olha, vai depender muito do seu perfil. Igual eu mostrei lá no slide lá, como que tá seu perfil hoje? Seu perfil é conservador, é moderado, é arrojado, né? É difícil eu falar o que vai ser melhor para você se eu não conheço também seus objetivos, né? O que você planeja fazer com esse dinheiro, né? Se hoje você é solteiro, vive com os pais, você faz a sua despesa, tudo isso influencia para me saber, ou para me te falar alguma coisa a respeito de onde você poderia estar tendo melhores resultados. Imagina o seguinte, se você é um pai de família, se você tem despesas mensais a arcar com elas, né? Tem que honrar com essas despesas. E você tem apenas uma pequena parcela da sua renda investindo mensalmente, não sei se migrar assim, de uma vezada para renda variável seria uma boa, não. Né? Vai que uma hora você entra num daquele. Você já tem o seu fundo de emergência? Né? Se você realmente tiver algum problema financeiro, você vai ter da onde tirar esse dinheiro para poder estar honrando suas dívidas. Então é um pouquinho complicado, né? Hoje eu sou pai de família, né? Tenho 38 anos e pelo que os especialistas falam, eu deveria já estar meio a meio, né? Metade em renda fixa e metade em renda variável. Eu tenho 80% do meu dinheiro em renda variável, né? 20% em renda fixa. Meu perfil realmente é agressivo. Então, é difícil eu falar onde vai ser melhor você investir sem realmente conhecer os seus objetivos e seu padrão de investimento. Tem mais embaixo? Tem mais uma. Teve realmente isso mesmo. A gente em 2019 bateu recorde de tudo aí, né? Em questão de bolsa de valor. E aí quem entrou na renda variável naquela época, né, a hora que chegou a pandemia, entrou em desespero, né? E isso aí é um problema de quem realmente não entende muito do assunto. É o que eu estou falando. Não adianta você entrar na renda variável se você não conhece como que funciona. Igual eu falei mais cedo, a renda variável é uma montanha-russa. É para cima e para baixo, né? Então, como é que a gente combate isso para poder mudar o pensamento das pessoas? É você fazendo com que essas pessoas realmente entendam como que funciona a dinâmica da renda variável, né? Aqui na minha casa hoje, quando eu falo assim na minha casa, é na minha família, né? Falando com meus tios, com meus pais, né? Às vezes com meu sogro, com minha sogra, eu falo de renda variável, falo que eu já tive prejuízo e falo que eu já tive lucro, né? Parece que eles não escutam a parte do lucro, só escutam a parte que eu tive prejuízo. Nossa senhora, não, então mexe com isso não, que isso daí é fria, né? Acha que é loteria, né? E eu sei por experiência própria que não é. Eu tinha, eu tinha acho que 12 ações antes da pandemia, antes do carnaval. Quando esse troço lá na China surgiu, né? E eu percebi que isso estava começando a se alastrar, eu vendi algumas que eram ações mais de risco, né, mais arriscadas. Elas, vamos dizer, eram small caps da vida. Né? Eu vendi elas todas e fiquei com umas que eu sei que pagam bons dividendos. Né? Quando a pandemia chegou, virou carnaval, aquele negócio parecia que estava
a bola de neve rolando morro abaixo, né? Só crescia as perdas e aumentava a velocidade da queda. Aí eu vi a carteira que eu tinha ficar em 41% negativo, né? Mas isso não me tirou o sono. Continuei da mesma forma e tal. Aí teve meu cunhado me perguntou assim, Samuel, você acha que não é hora de comprar, não? Na época, o Bovespa estava em 80 mil. Eu falei assim, eu acho que ele vai cair mais. Eu acho que vai chegar próximo dos 60 a 65. Né? Eu não lembro quanto foi, mas eu acho que chegou a 62. Né? Aí chegou a 62, depois 64, 66. Quando ela voltou para os 70, eu voltei a comprar. Né? Eu falei assim, ela está dando tendência de alta agora. Né? Então, comprei alguns ativos. De novo, não me arrisquei nas small caps, já fui mais para as ações mais consolidadas, bem fundamentadas, né, do ponto de vista fundamentalista, e hoje eu estou positivo. Embora o Ibovespa não atingiu ainda os 110 mil pontos que ele chegou lá na frente, né, eu já estou positivo, porque eu comprei na baixa. Né, e agora eu baixei na época o meu preço médio e hoje eu estou ganhando por conta disso. Né? Mas por que eu não tomei pavor da renda variável? Porque eu tenho conhecimento de como funciona, né? E sabia que mais cedo ou mais tarde tudo ia se normalizar. Né? Porque o único jeito que ficasse tudo na baixa é que a gente tivesse realmente aí uma calamidade global, né? E a gente já viu que tem muitos países aí, o Brasil não serve de exemplo aí pelas posturas políticas que a gente está tomando, né, do ponto de vista de saúde, mas a gente já viu que países como Itália, França, que realmente tiveram um negócio feio, já estão começando a se normalizar. O que vai acontecer com a economia desses países vai acontecer com a nossa economia também. Mais cedo ou mais tarde, mas vai acontecer. Né? Então, aí a dica que eu deixo para combater isso é conhecimento. Né? Tem que ter conhecimento do que está fazendo. Fazer porque um amigo indicou, porque é moda, é o chamado efeito manada. Né? Isso daí só vai trazer prejuízo e abandono dessa área mesmo de mercado de renda variável. Né? Como o professor lá, colega meu, sempre fala, né? Para alguém ganhar, alguém tem que perder. E é fato, né? Você, na renda variável, quando você está ganhando, alguém está perdendo. Então, provavelmente, esse pessoal aí que entrou forte em 2019, entrou na alta, comprou na alta, a hora que teve a queda na pandemia, vendeu na baixa, amargou sérios prejuízos. E com isso, quem persistiu, lucrou. Né? Porque comprou barato e agora está caro, tá ficando caro de novo, já está ficando alto de novo os valores. Acho que é isso aí. A Tamara está perguntando alguma indicação de livros, artigos sobre o assunto. Então, depende, né? Tem muita indicação assim, de livros, artigos e tudo mais, né? Mas assim, eu vou dar uma dica para motivação e uma dica para conhecimento, tá? Eu vou seguir os dois fios da meada aí. Para motivação, né? O famoso pai pobre, pai rico, pai rico, pai pobre. Né? Para a questão de motivação, ele é ótimo. Né? Realmente te motiva, te faz entender um pouquinho dessa área de quem tem muita grana, dessa área de quem tem já investe há muito tempo e sabe como é que funciona por trás dos bastidores aí dos investidores. O fato é o seguinte, né? Quem é rico, todo mundo que é rico pensa mais ou menos da mesma forma, tá? Não tem um que tem um pensamento diferente, muito diferente do outro, não. Os ricos geralmente pensam da mesma forma, tá? Essa é a mentalidade que a gente tem que ter. E aí, pessoal, o livro, né, Pai Rico, Pai Pobre, te ajuda a começar a mudar o seu mindset quanto a isso. Agora, há livros para você começar a aprender. Né? O educador Gustavo Cerbasi, não sei se vocês conhecem, se a Tamara conhece, né? Ele tem uma série de livros dele muito bons. Tá?
Inclusive, ele tem um só sobre investimentos, que ele explica bem detalhadamente os tipos de investimentos, como que, como que funciona por trás deles, né, de cada um deles, a rentabilidade e tudo mais. E faz alguns demonstrativos. Então, eu não lembro de cabeça o nome do livro, não sei se é Investimentos Inteligentes, alguma coisa assim, né? Mas pode procurar, o autor é Gustavo Cerbasi, os livros dele são bacanas, né? Eu gosto muito também de seguir alguns sites, por exemplo, a Toro Investimentos, ela tem muitos artigos bons na área, né? O site Toro Investimentos, ele tem muitos artigos bons na área, te explica direitinho, mas o fato do artigo é que assim, ele vai tirar uma dúvida específica sua, né? Vamos supor assim, eu quero conhecer e me aprofundar sobre CDB. Pode procurar lá no site do Toro Investimentos CDB, que ele vai te dar uma explicação bem completa sobre CDB, né? Tem um autor aí, um influencer aí, ele chama Leandro Ávila, ele tem um site, Clube dos Poupadores, se eu não me engano, né? Também tem muito artigo bom, né? Ele fala, ele tem, acho que ele é formado em administração, não sei, né? O canal dele é de educação financeira e é muito bom o material dele. Eu gosto muito também. Eu inclusive até sigo ele nos artigos que ele publica recentemente, porque a gente cadastra o e-mail lá e a gente recebe os últimos artigos publicados por ele por e-mail, né? Eu acho que é isso. Vamos lá. O Fernando está perguntando assim, ó, em relação ao FGC, se eu pulverizar vários investimentos de até 250 mil em instituições e produtos diferentes, o FGC cobrirá todos os investimentos individualmente? Mais ou menos, Fernando. Funciona assim, ó. O FGC, ele vai cobrir 250 mil reais para você, atrelado ao seu CPF e ao CNPJ da instituição, né? Aí, vamos supor, você muda de instituição. Aí você pode colocar mais 250 mil lá, né? Porque vai continuar seu CPF, mas já é outro CNPJ, já é outra instituição financeira. E aí você vai fazendo isso para outras instituições, ele vai realmente cobrir 250 mil para uma e 250 mil para outra. Só que ele tem o limite máximo. O limite máximo dele é de R$ 1 milhão, né? Então, se você fizer isso em 6 empresas, né, em 6 instituições financeiras, uma delas vai ficar de fora. Em 4 empresas e 6 empresas, 2 delas vão ficar de fora, né? Ele só vai cobrir as quatro delas, independente de qualquer que seja, né? Vai ser só 1 milhão mesmo. Você vai ficar com 2 sendo restituído, com 4 sendo restituído e 2 você vai amargar os prejuízos aí de 500 mil reais, tá? O Rafael está perguntando se é vantajoso investir em ações de empresas internacionais ou é melhor em empresas nacionais. Olha, eu vejo vantagem sim, tá? Eu gosto muito de empresas americanas, igual, não é recomendação, tá? Mas, por exemplo, a Apple, eu gosto bastante dela, né? Só que aqui no Brasil você não consegue investir diretamente na empresa. Você vai procurar ETFs, né? Que são mais ou menos aí como se fosse um fundo que investe naquela ação lá fora do país, né? Você coloca real e recebe real, né? Se você tiver uma conta fora do país, souber como abre uma conta fora do país, você vai fazer o câmbio, né? Aí vai ter dinheiro em dólar lá fora, e aí você vai investir direto na empresa por lá, né, em dólar, e o retorno também em dólar, tá bom? Mas eu gosto bem dessa ideia de investir fora também, tá? Inclusive já tenho agora investimentos fora do país também. O Fernando está perguntando se as debêntures, né, cobra-se IOF até os 30 dias úteis e imposto de renda regressivo.
Caso eu realize vários aportes em datas diferentes e depois realize saques em datas diferentes, também como será cobrado o IOF e o IR. Debêntures é um pouquinho mais complicado, né? Tem debêntures que não pagam imposto de renda, isento, né? A maioria delas, ela tem vencimento. Então, você não vai conseguir comprar hoje e tirar amanhã, né? Então, debêntures não é igualzinho, renda fixa, mas não é igualzinho poupança, caderneta de poupança, CDB com liquidez diária, não funciona muito bem assim não. Tá? Você tem que dar uma olhada primeiro no prospecto da debênture para poder saber o que você está comprando. O que é uma debênture? Né? Debênture é quando é mais ou menos o CDB. A diferença é que o CDB você está emprestando dinheiro para o banco. Uma debênture você está emprestando dinheiro para a empresa. Né? Então, por exemplo, debênture não tem garantia do FGC. Tá? Então, já é um pouquinho mais arriscado. Tá bom? Pode ser que a empresa te dê um calote. Pode ser que não. Tá? Então, o imposto de renda, ele é regressivo? Sim, ele é regressivo. Não, desculpa, não vou afirmar que ele é regressivo porque vai depender do prospecto. Eu já vi debênture que você vai resgatar ela depois de 720 dias. Né? Então, ele já vai te falar quanto é que você vai pagar de imposto de renda ali, no ato. Né? Não é liquidez diária. Eu já vi debêntures com 180 dias, e já te fala quanto de imposto de renda você já vai pagar. Né? Então não tem esse negócio do... falar a verdade, eu nunca vi uma debênture com liquidez diária. Né? Tem muito tempo também que eu não vejo debênture, que eu não estou acompanhando debênture, é renda fixa. Às vezes mudou, mas não lembro de liquidez diária. Tá, mas, de qualquer forma, tudo que é investimento que o governo puder arrecadar, ele vai te cobrar IOF, imposto de renda, tudo. Né? Hoje, que está isento de imposto de renda, aí, que eu sei, são alguns tipos de debêntures, LCI e LCA, os dividendos e os dividendos de fundos imobiliários, que são os aluguéis. Que eu estou lembrando, não, CRI-CRA também. Tá? É o que eu lembro que não tem imposto de renda. Andressa pergunta se tem algum local para fazer o teste de perfil investidor. Andressa, tem, mas agora aqui de cabeça não estou lembrando de nenhum. Deixa eu ver se eu encontro algum aqui enquanto isso. Tá, eu vou lendo as outras aqui e vou ver. No site do Clube dos Poupadores tem. Pode digitar aí na internet Clube dos Poupadores, teste de perfil que vocês vão encontrar. Você vai encontrar. Tá bom? Fernando está perguntando se os FIs de investimento de CRIs ainda podem pagar dividendos mediante a baixa das taxas de juros da economia ou FIs logísticos são o futuro da evolução do e-commerce. Difícil falar, tá? Porque eu teria que saber o que vai acontecer lá na frente para poder falar com propriedade isso que você está me perguntando. O legal mesmo é ter uma carteira de FIIs, né? Você diversificar isso daí. Ter algumas quantidades de fundos imobiliários de papel, alguns fundos imobiliários de tijolo, de galpão, né? A diversificação é que minimiza a perda e maximiza o lucro. Se você colocar todos os ovos num cesto só, se esse cesto cair, a chance de quebrar tudo, a maioria deles é grande. Tá bom? Hoje eu tenho alguns FIs de papel, tenho alguns FIs de tijolo, tenho alguns FIs de galpão. Eu mantenho essa diversificação. Mesmo com a queda da Selic, eu sei que o retorno é menor, mas se de uma hora para outra o mercado inverter, eu tenho parte do meu capital protegido quanto a isso. E eu não consigo prever o que vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano.
Pedro está perguntando o que são setores perenes, né? Pedro, setores perenes são setores essenciais para a gente, né? Eu vou pegar aí um exemplo, alimentação, né? Todo mundo precisa comer, né? Então, faça sol, faça chuva, tenha crise ou não tenha crise, o setor de alimentação não vai parar, né? A não ser que a gente agora passe agora a fazer fotossíntese, né? Mas do contrário, a gente tem que comer, né? A gente tem que se alimentar de alguma forma. Então, são setores que, embora venha uma crise e eles caiam muito, eles têm uma tendência de recuperar rapidamente, né? A setores de medicamentos também acontece isso, né? Embora exista aí como é que fala? A medicina alternativa, né? Que é aquela com plantas medicinais, mais orgânico, né? Dificilmente eu acho que a população vai voltar para essa área aí das plantas medicinais. Então, o setor de medicamento ainda é muito forte, muito presente. A gente está vendo aí durante a pandemia que quem está mais lucrando, além do e-commerce, são as farmácias, né? Você viu aí na época do início da pandemia, empresas que você nunca ouviu falar que fabricavam álcool em gel, estavam fabricando álcool em gel, né? Então, são esses os setores perenes, né? Os setores que são essenciais à vida humana, aqueles que são indispensáveis mesmo. Tem mais algum? Respondi tudo. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, acho que o Fernando comentou um negócio aí. O Fernando fez uma pergunta aí. Deixa eu ver aqui. As ações da Qualicorp caíram quase 13% com o envolvimento do fundador do SEO da Companhia da Lava Jato. Podemos crer que elas tornaram a subir? Olha, vou te responder a pergunta com outra pergunta. Por conta do fundador e CEO da companhia, a empresa perdeu os fundamentos dela, ela passou a ser uma empresa não confiável, passou a ser uma empresa que a população não acredita mais nela, o investidor não acredita mais nela, começou a gerar dívida em vez de gerar lucro. Se a resposta sua for sim, né, eu acredito que a tendência dela é cair, né? Mesmo que ela tenha uma estrutura boa, mas se ela passar a não gerar mais lucro, a tendência dela vai ser cair. Agora, se a fundamentação dela, né, continuar boa, né, se a parte de acionista, os que eu falo, os acionistas, são os acionistas pesados dela, né, não deixar a empresa ser engolida por isso, eu acredito que ela volte a subir sim, né? Tudo vai depender dos fundamentos da empresa. Eu lembro que, não lembro quando foi, mas teve um tempo atrás, eu estava comprado em Petrobras e teve alguma coisa que saiu aí que, foi na época das vendas de estações de petróleo lá, não sei se foi refinaria, o que foi, né? Aconteceu que as empresas, duas delas lá, desistiram da compra. Duas empresas estrangeiras desistiram da compra. Saíram do leilão. E isso fez com que as ações da empresa fossem lá embaixo. Isso foi um dia. Aí eu perguntei, o que mudou na Petrobras? Né, estruturalmente falando dela, na época. Nada. Continua a mesma. Eu tinha, se eu não me engano, eu tinha 15 mil parado na conta, eu comprei 15 mil em ações da Petrobras. No dia seguinte estava tudo lá em cima, de novo, né? Aí eu sabia que ela estava andando de lado, eu fui e vendi os 15 mil, bolsei o lucro e a vida que segue, né? Então tudo depende do cenário, da empresa, a fundamentação dela. Se a empresa for boa, a fundamentação dela for boa, continuar a mesma, eu não vejo por que ela não vai subir, não. Acho que é isso. Oi, BR.
Eu tava vendo que tá virando, a Oi tá virando um caso sério, né? Ela subiu pra caramba nesses dias, né? Eu acho que teve um dia que subiu 30 e poucos por cento, né? Não sei, viu? O IBR é difícil prever. Aí eu vou ter que arrumar uma bola de cristal, né? Se ela for vendida, eu tô vendo aí que TIM tá querendo, Vivo tá querendo, né? Não sei se a Claro tá querendo, mas tem um monte de gente querendo, né? Mas vai ser uma boa. Para quem tiver comprado em Oi, vai ser uma boa, porque ela vai voltar a subir e subir forte. Mas se, por exemplo, amanhã sai a notícia que fala aí que as empresas que estão almejando comprar Oi desistiram da compra, pode esperar que quem comprou caro vai amargar sérios prejuízos nisso aí. Tá? Aí depende da sua calibração de risco aí, né? Se você consegue dormir bem ou dormir tranquilo, comprado em OIBR. Eu mesmo não tenho OIBR comprado, não. Acho que é isso. Mais algum? Acho que é isso. Obrigado novamente, Samuel, pela disponibilidade e obrigado a todos que compareceram